Olá, amigos. Bom dia para vocês. Bom dia para a gente, que estamos aqui no domingo pela manhã. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando. Nós estamos trabalhando os dizeres do irmão José nas obras psicografadas por Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o capítulo 22 do livro O Céu Te Escuta, ok? O capítulo se chama Poucos São. Poucos são. Quase todo espírito reencarnado na Terra perde considerável cota de tempo na reencarnação, esperando que lhe apareça melhor oportunidade para dar início ao seu processo de mudança íntima. Vocês vão se atentar para este capítulo, porque quando ele fala quase todo espírito reencarnado na Terra, ele está dizendo poucos do que estão aqui estão aproveitando as oportunidades que estão aparecendo. Poucos do que estão. E ele diz, perde considerável cota de tempo no movimento reencarnatório. E aí, eu fico pensando, aliás, eu prefiro que a gente se remeta à questão 167 do Livro dos Espíritos, que questiona para nós assim, a pergunta que Kardec faz para os espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Para que a gente vai e volta, qual é o objetivo da reencarnação? Num primeiro momento, quando a gente vai nas casas e eu faço esta pergunta, aí as pessoas trazem as suas respostas, dizendo que, evolução, melhoria, correção, tudo isso está correto. As respostas não estão erradas, mas a resposta que os espíritos trazem para nós, a resposta, ela é muito mais simples e muito mais profunda. Eles respondem expiação. Expiação, gente, significa sofrimento. Expiação significa dor. Vamos ao quadro? Olha bem, expiação. Expiação, e aí eu gosto de explicar quando nós falamos de expiação, expiação com X. Expiação com X não é expiação com S. Não é expiação com S. Porque expiação com S significa a gente ficar espiando. Aquela pessoa está numa expiação terrível. Fica espiando a vida de terceiros. Não é isso, não. Expiação com X. Só que o Livro dos Espíritos continua explicando que é uma expiação que vai levar ao progresso da humanidade. Expiação com consequente melhoria. Então, se nós estamos aqui para expiar, significa que nós temos sofrimento. Ora, expiação com X, nós estamos falando de dor. Nós estamos falando de dor. Estamos falando de sofrimento. Mas por que eu tenho que sofrer? Olha, o X na matemática é incógnita. O X na matemática é incógnita. Quando o professor vem, calcule o X, a gente não sabe o porquê. Você não sabe o porquê você tem as suas dores. A gente não sabe o porquê nós temos sofrimentos. Se nós fizermos uma avaliação, lembram aqueles movimentos que a gente fez da casa mental? Se fizermos uma avaliação lá no inconsciente profundo, nas nossas tendências, dos nossos dizeres, as nossas relações, os nossos projetos, como estão os nossos pensamentos, nós vamos saber por onde a gente andou, o que a gente fez e quais relações que a gente criou. Por aquilo que a gente andou fazendo lá atrás, expiação. Ora, estamos aqui nesse movimento, e em vez de aproveitarmos este tempo de lucidez, em vez de aproveitarmos, a gente está, olha o que ele coloca, perdendo uma cota de tempo na reencarnação. Perdendo uma cota de tempo. E aí ele diz mais, muitos adiam tanto as obrigações que são chamados a cumprir, que quando decidem cumpri-las, já não mais dispõem de ocasião para tanto, de vez que se encontra prestes a regressar ao mundo espiritual.
muitos vão adiando tanto a fazer o que precisa ser feito, que quando a gente decide, já não tem tanto tempo para fazer. Mas a gente ainda tem um dizer, a gente ainda tem uma fala, que ela é de prejuízo para nós. Eu vou deixar isso aqui para resolver depois. Que certeza que eu tenho, a gente sabe da outra reencarnação, isso tudo nós sabemos. Nós sabemos que as nossas relações, elas não se dissipam. A gente vai e volta, em condições diferentes, em famílias diferentes, mas o núcleo, seja no núcleo consanguíneo, seja numa parentela, ou seja na amizade, o núcleo, ele vai trocando, mas ele vai vindo. Ele vai trocando de grupos, ora parentela, ora debaixo do mesmo teto, ora vizinho, ora colega de trabalho, mas o núcleo, ele vai se envolvendo. As condições que eu tenho hoje para fazer alguma coisa são condições de hoje. A gente vai adiando. Quem falou que no futuro eu vou ter as mesmas condições que eu tenho hoje? A mesma saúde que eu tenho hoje? O mesmo discernimento que eu tenho hoje? A mesma possibilidade de utilizar as minhas mãos como instrumento de trabalho? Quem falou que daqui a 3 anos, 5 anos, 8 anos, 15 anos eu vou ter as mesmas condições de hoje? Nós não temos essa segurança. Então, muitas vezes, quando ele fala que perdemos cota de tempo, ele coloca, adiam tanto as obrigações que são chamadas a cumprir, chegou para você hoje, faz hoje. Faz hoje. Para que adiar? Adiam tanto que na hora que se dispõe, a gente vai deixando para depois. Na hora que a gente se dispõe, o que acontece? Está na hora de retornar para o plano espiritual. E olha, se a gente ficou 5, 8, 20 anos sem fazer nada, por que a gente acha que ao começar a fazer na última hora, não, a espiritualidade vai conceder um crédito? Não, eu vou ter uma moratória. E se eu começar na moratória a fazer bobagem? Então, muitas vezes, chegou na hora de ir embora. Ora, veja bem, vocês podem estar pensando assim, mas e se a gente não tiver a fim de fazer? Faz assim mesmo. Faz pelo compromisso. Faz pelo desejo de melhora, por aquilo que você pode encontrar do outro lado. Faz ainda que não haja aquele amor. Aquele amor de Jesus, nós não temos, não. Não temos, não sabemos, não identificamos, não explicamos, nós não temos. Este amor nós não temos. Então faz por amor a você. Faz por amor a si mesmo. Porque se a gente faz por amor a nós, pelo menos a gente vai encontrar coisa melhor do outro lado. Aí vocês estão pensando assim, mas aí eu estou fazendo como se fosse uma troca com os espíritos, com uma chantagem. Não, isso não é chantagem. No livro Os Mensageiros, o Aniceto coloca para nós assim, aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade. Isso não é promessa de amizade, é lei. Eu vou repetir, para a gente não perder a profundidade da fala dele. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo, ou seja, aquele que trabalha e ajuda, o trabalho do dia a dia, na sua casa, na empresa, na rua, aquele que trabalha, na escola, na repartição pública, aquele que trabalha, ou seja, opera e coopera, vai além do trabalho, trabalha e auxilia, faz a obrigação e faz além, faz a obrigação e faz além. Olha a fala dele, vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, não é porque Jesus é amigão nosso do peito, não. Não é porque o mentor é nosso amigo do peito, não é nada disso, gente. Isso não é promessa de amizade, é lei. Você faz, você recebe, quem não faz, não recebe, está na lei. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito, é assim que funciona. Então, se nós fizermos, a gente vai receber o melhor. Por enquanto, a gente não faz por amor. Mas tem valor? Tem valor. Outro exemplo, além dessa referência de Aniceto, no capítulo 22 do livro Coragem,
se eu não me engano, o capítulo chama-se Quanto puderes. Mas se eu tiver dito errado, vocês estão vendo aqui. Estou me lembrando, no capítulo 22 do livro Coragem, Quanto puderes, o Emmanuel coloca para nós um parágrafozinho que ele diz assim: aceitemos o combate em nós mesmos, aceitemos o combate em nós mesmos. Ora a gente quer fazer, ora não quer fazer, ora a gente quer auxiliar, ora não quer auxiliar, ora a gente está bem-humorado, ora está mal-humorado. Aceitemos o combate em nós mesmos, aceite que existe essas situações constrangedoras no seu estado íntimo. Aceite. Aceitemos. Entendendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, eu preciso fazer essas coisas por disciplina. Porque quando fala em espontaneidade, já é o bem, o tempo todo envolvido. Por enquanto, a gente não vai fazer por espontaneidade, então a gente faz por disciplina. Agora, ainda que a gente faça, ainda assim, pode ter gente que fala, mas eu ainda acho que não tem valor. Eu peguei um exemplo do Aniceto nos Mensageiros. Eu estou colocando o Emmanuel no livro Coragem. Mas se ainda assim tiver gente em dúvida, Livro dos Espíritos. Pergunta 897A. A pergunta é grande, mas eu vou pegar o finalzinho dela quando fala assim: seria um mal pensarmos em fazer o bem para receber algo em troca lá na frente? Seria um mal pensarmos? Aí ele coloca, olha o que os Espíritos respondem: melhor quando faz o bem sem interesse, melhor. Mas não que seja um mal fazer o bem, ainda que a gente espere algo melhor. Não que seja um mal, mas é melhor fazer o bem sem interesse. Ora, então enquanto a gente não consegue fazer sem interesse, façamos o bem. Receber um convite, vai lá e faz. Tem uma disponibilidade, se prontifica. Sabe de alguém que precisa, se apresenta. É isso. Por quê? Porque estamos aproveitando o nosso momento reencarnatório. Aí ele continua para nós. Infelizmente, o aproveitamento, olha que dado interessante esse aqui. Infelizmente, o aproveitamento no espírito em sua peregrinação na Terra tem sido mínimo. O aproveitamento nosso nesse movimento reencarnatório, seja a gente ficando 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, o aproveitamento no espírito, no estado íntimo, em sua peregrinação na Terra, tem sido mínimo, não chegando mesmo, talvez, a 10% de suas possibilidades de investir na sua própria evolução. Mas eu vou repetir isso. O nosso aproveitamento está sendo tão pequeno com as energias que a gente tem, com o movimento que a gente faz, com o discernimento que a gente está criando, com o bom senso que nos acompanha, o aproveitamento está sendo tão pequeno, não chegando talvez a 10% de suas possibilidades de investir na sua própria evolução. Isso é preocupante. Não chegando a 10% é preocupante. Por quê? Porque 10%, gente, é o mínimo que nós podemos oferecer. E ele coloca que nós não estamos oferecendo nem mesmo este mínimo. Então, se nós não chegamos a 10%, os 90% ou 91% ou 92%, a gente está vivendo a vida, tocando, a gente vai levando, né? Os dizeres da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A hora que der a gente vai lá e faz. Nós não sabemos quanto tempo temos para lidar com as situações de sofrimento que criamos no passado e hoje estamos em movimento expiatório. Às vezes, a dor não está te acometendo de forma avassaladora. Mas você vai esperar? Às vezes ela não está nos acometendo de forma agressiva, mas a gente não precisa esperar. Então, vamos começar a fazer, vamos começar a criar, vamos começar a ajudar, vamos nos envolver com as situações, porque quando ela chegar,
ela vem de forma mais branda. Por quê? Porque encontra a gente na seara. Ela vai encontrar a gente em movimento. E aí, ela vai se abrandar. Então, ele continua. Muitos, inclusive, em grande número, não conseguem nada, além de permanecer na mesmice de sempre. Muitos não conseguem nada, além de permanecer na mesmice de sempre. Continuando, vivendo apenas para o seu deleite. Prosseguindo a beber na mesma taça dos prazeres transitórios da existência. Veja, aí vem de novo por que nós estamos em dificuldades. Bebendo na mesma taça dos prazeres transitórios que a gente já vivenciou em outras encarnações. Em outras. A gente vai continuar fazendo esse movimento? Então, quando ele coloca para nós, muitos em grande número não conseguem nada, além de permanecer na mesmice de sempre, imaginem vocês quantos de nós estamos apenas repetindo essas histórias. E aí a gente vai atendendo demandas íntimas de desânimo, de apatia, de preguiça, de desolação, dessas oscilações, sem a gente trabalhar o bem-estar íntimo e fazer movimento de melhoria. E aí, no último parágrafo, ele remonta um título. Lembram o título? Poucos são. Parece, quando a gente vê os títulos dos textos do irmão José, a gente fica vendo, gente, que título é esse, né? Parece tudo mesmo sem sentido. Ele é muito terapêutico. Porque, olha, aí o último parágrafo ele diz assim, poucos são, em verdade, os que, tomando consciência de si mesmos, começam a se movimentar no sentido de acenderem uma réstia de luz no coração. Poucos são que tomam a consciência de si e têm a disposição de acender uma réstia de luz no seu coração, a fim de que não continue de reencarnação a reencarnação vagueando às escuras. Poucos são aqueles que vão acendendo uma pequena luz, gente. Nós não estamos falando do farol da barra, não. Sabe aquela história da luzinha no final do túnel? Um fósforo, mas acende. Por quê? Porque ali você tem foco. Foco. Então, quando nós colocamos esse movimento, poucos são, sejamos no mínimo, trabalhadores. Por quê? Porque quando nós nos colocamos na condição de trabalhadores, ainda repetindo um gráfico que a gente fez, ainda que estejamos na condição de envolvido, ou na condição do comprometido, ainda que estejamos, pelo menos somos trabalhadores. Ah, mas tem diferença? Tem diferença. Eu vou repetir uma explicação que a gente já trouxe. Por quê? Porque o trabalhador envolvido, ele está trabalhando? Claro que ele está trabalhando. Mas o trabalhador envolvido é aquele que dá de si, dado o seu tempo, dado o seu discernimento, ele dá da sua disponibilidade, ele dá da sua saúde, ele faz uma coisa ou outra aqui. Mas esse trabalhador, ele é importante? Claro que é. Ele está envolvido. Ele dá de si. O trabalhador comprometido, ele toma para si. O assumir dele é muito maior, é muito mais intenso, é muito melhor aproveitado, porque ele está comprometido. O envolvido dá de si. O comprometido, ele toma para si. O envolvido, ele partilha. O comprometido, ele se responsabiliza. É diferente. Então, o trabalhador envolvido, ele é um colaborador. O trabalhador comprometido, ele é um servidor. Ah, mas os dois estão na seara do Cristo. Estão.
Enquanto nós não conseguimos ser comprometidos, enquanto a gente não consegue ser comprometido, sejamos envolvidos. Enquanto a gente não consegue tomar para nós a responsabilidade, não conseguimos? Não. Pelo menos a gente partilha do nosso tempo, do nosso discernimento, a gente partilha. Enquanto a gente não conseguir assumir total responsabilidade, a gente vai se envolvendo. Por quê? Porque quando a gente assumir total, a gente está comprometido. Mas enquanto a gente estiver envolvido, a gente está colaborando. Aqui eu estou comprometido, aqui eu sou colaborativo. Mas pelo menos somos todos trabalhadores. O Cristo conta porque a responsabilidade dele é maior. Quando ele fala, poucos são, em verdade, os que tomando consciência de si mesmos começam a se movimentar no sentido de acender uma réstia de luz no coração, imagina, poucos são? Então, sejamos nós esses poucos, independente da condição em que estejamos. Até porque, só repetindo lá em cima, infelizmente o aproveitamento no espírito na sua peregrinação terrestre tem sido mínimo, não chegando mesmo, talvez, a 10% das suas possibilidades de investir em sua própria evolução. É isso aí que tínhamos para trazer, que fique valendo as reflexões, que vocês possam dissecar isso aí nos meios de vocês, mas principalmente no estado íntimo, para nós construirmos valores diferentes. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.